Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Colégio Adélia. Eu sou o professor Mariano Ciccone e hoje iremos falar sobre a introdução de genética. Vamos lá então. Nessa aula nós iremos falar sobre o início da genética, o que é genética, né? Onde que é utilizada a genética. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal do Colégio Adélia, deixar aquele like e bora para mais um vídeo. Pessoal, na aula de hoje, como eu falei, iremos falar sobre genética. Iremos falar a introdução de genética. Então, hoje nós não iremos ainda fazer a parte de cálculo. É isso mesmo que você escutou. Em biologia, existe uma parte que a gente faz cálculo, tá? Normalmente é o cálculo sobre probabilidades. Não é cálculo muito complexo, são cálculos simples. Mas antes de entrar propriamente nos cálculos, nós temos que entender como começou essa parte da genética e como começou a parte de genética e como que foi direcionado, né, aquelas letrinhas para os números. Então a gente precisa entender muito bem esse início. Muitas vezes o pessoal erra genética em prova de vestibular ou no Enem, não porque não sabe fazer o cálculo, porque, como eu falei, é cálculo de probabilidade, não é cálculo complexo. Mas muitas vezes o erro está na retirada da informação, tá? Porque ele não consegue tirar o que é o gene e transformar isso em número. Então, nós vamos dar uma introdução que vai facilitar aqui. Então, primeira coisa, a genética, ela estuda a herança das características que são passadas de uma geração para outra. Então, características como cor do cabelo, cor da pele, estatura. Mas isso, pessoal, não só na nossa espécie, em qualquer espécie de ser vivo. Pode ser numa planta, pode ser num animal, não importa. Todas as características que nós temos, físicas e fisiológicas, são determinadas pela genética. E a genética é determinada por pedaços, fragmentos que nós temos lá no nosso DNA. E é aí que vem a complexidade. Os genes são pedaços de DNA que têm uma informação. E essa informação ela vai ser codificada em proteínas. E essas proteínas irão dar as nossas características. Mas isso é simples da gente entender porque a gente já conhece o conceito de DNA. Nós já conhecemos a molécula de DNA. Mas a genética ela começou cerca mais ou menos ali 100 anos antes do conhecimento do DNA. Quem começou a estudar a parte genética, e hoje nós chamamos de pai da genética, tá? Foi um pesquisador chamado Gregor Mendel, tá? Então Mendel, ele começou a ficar interessado nas características que ele olhava nos seres vivos ao redor, e ele tentava imaginar, ele tentava entender por que algumas características apareciam nos seus filhos, né, nas gerações seguintes, e outras características não apareciam. Então, por que certos animais, quando cruzavam, as características eram passadas para a geração seguinte e outras características não eram? Então, ele ficou curioso e começou a tentar entender isso. Só que Gregor Mendel, o que ele gostava mesmo, ele gostava de matemática. E ele queria entender e tentar provar isso de forma matemática, como que isso era possível, como que essas características passavam de uma geração para outra. Então ele é considerado o pai da genética, porque ele que começou o estudo. E lembrando de novo, cerca de 100 anos antes da ideia da molécula de DNA. Então quando Gregor Mendel foi estudar, pessoal, ele não sabia o que era DNA. Tá? Nessa época não existia informação ainda do que era o DNA. Eu falo hoje sobre DNA e a gente conhece a molécula do DNA, certo? Lembrando que a molécula do DNA ela foi descoberta em 1953, tá bom? Então vamos lá. O que Mendel fez? Tá? Eu vou usar aqui o quadro em branco para rascunhar algumas ideias. Então, primeira coisa, para entender
como as características eram passadas de uma geração para outra, primeira coisa que ele teve que identificar era o seguinte, ó, eu vou precisar de algum organismo que possa gerar uma grande quantidade de indivíduos. Então ele não poderia pegar, por exemplo, a nossa espécie, o Homo sapiens. Por que não? Porque a nossa espécie, né, ele precisaria ter as características de um casal, um homem e uma mulher. Só que para isso, esse homem e essa mulher teriam que ter um filho ou uma filha, independente. Só que essas características para aparecer iria demorar muito. E normalmente, né, quando um homem e uma mulher têm um filho, ele tem um filho por vez, tirando o caso aí dos gêmeos, tá bom? Então ele tinha que encontrar um organismo que, quando ele pegasse um macho e uma fêmea para cruzar, gerasse uma grande quantidade de descendentes. Porque essa grande quantidade de descendentes iria ter um número favorável na pesquisa dele. Então ele não pegou nem a nossa espécie, nem outra espécie de animal. E ele começou a observar as plantas para ver uma melhor planta para que ele pudesse fazer o experimento. E aí ele escolheu a planta da ervilha, pessoal. Tá? Então, Gregor Mendel, quando escolheu a ervilha, ele não escolheu de forma aleatória. Ah, eu gosto da planta da ervilha, então eu vou pegar essa planta aqui para fazer meu experimento. Pelo contrário, ele escolheu a planta da ervilha devido a algumas características. Como, por exemplo, era muito fácil de identificar se uma ervilha era amarela ou verde. Ou seja, ele não precisava de nenhum equipamento para fazer isso. A olho nu ele conseguia identificar. Essa ervilha é amarela, essa é verde. Um outro exemplo de característica. Ele conseguia identificar se a semente da ervilha ela tinha a característica de ser lisa ou se a semente da ervilha era toda ondulada, né, que a gente chama de rugosa. Então ele conseguia também observar isso a olho nu, sem uso de equipamento. Então, conforme ele foi observando a planta da ervilha, ele falou assim, opa, essa planta está tendo estruturas para que eu consiga fazer a pesquisa em cima dela. E uma outra vantagem da planta da ervilha é que as flores da planta da ervilha, ele conseguia fazer a autopolinização. Então ele conseguia fazer a autopolinização e conseguia fazer polinização cruzada. Lembra que nós vimos nas aulas anteriores sobre a parte das angiospermas. Então eu tenho a flor, ele conseguia, com um pincel, pegar o grão de pólen de uma planta e levar no estigma de uma outra planta. Qual que é a vantagem disso na pesquisa dele? Ele conseguia selecionar a planta que ele achava favorável. Então ele pegava uma planta com uma determinada característica, por exemplo, a cor da ervilha. Tá? Ele pegava uma planta de uma ervilha amarela e cruzava com uma planta de ervilha verde. Então ele conseguia fazer esse manejo. Isso foi importante na pesquisa. Então por isso que ele escolheu a ervilha. Tá? Não foi de forma aleatória, pessoal. Quando ele começou a escolher, né, as ervilhas, ele começou a selecionar. Então ele montou uma estufa, onde ele iria fazer a pesquisa dele. E nessa estufa, ele começou a fazer seleção das ervilhas com as características que ele queria. Então o que ele foi fazendo? Ele foi separando ervilhas que só geravam sementes verdes, ervilhas que só geravam sementes amarelas, e assim por diante. Perfeito? Então ele começou a entender que cada característica tinha dois fatores ali. Por que dois fatores? Porque ele entendia que um vinha do pai e o outro vinha da mãe. Então ele entendia que cada indivíduo recebia uma porção de informações do pai, uma porção de informações da mãe. Então ele conseguiu entender que era meio a meio. Cada característica tinha uma herança meio a meio do pai e da mãe. Quando eu falo pai e mãe aqui, pessoal, só para a gente entender, né? Nós estamos falando de planta, então do macho e da fêmea, só para ficar mais fácil o entendimento. Então nessas características ele começou a criar letras, tá? Para facilitar o entendimento. Eu vou escrever aqui. Então ele falou assim, ó,
Existem características que sobressaem outras. Ou seja, ele começou a perceber que lá na planta da ervilha, as sementes amarelas, elas apareciam mais do que as sementes verdes. Então, a primeira coisa que ele teve que fazer foi isolar plantas que só geravam sementes amarelas e plantas que só geravam sementes verdes. Perfeito? Então, ele fez mais ou menos isso. Ó. Ele determinou que a planta que gerava semente amarela tinham duas funções aqui. Vamos lá. Então, ele colocou que azão e azão eram determinados por sementes amarelas puras. E ele determinou que azinho e azinho eram determinados por sementes verdes puras. Então ele foi sempre cruzando várias vezes sementes amarela com amarela, com amarela, com amarela, com amarela, até chegar numa geração que ele falou assim, ó, esse aqui é pura de amarelo. E ele fez a mesma coisa para verde. Cruzou verde com verde, com verde, com verde, com verde, até ele chegar numa planta que ele falou que era pura verde. Então, ó, aqui, ó, semente, né? Planta que geram sementes amarelas pura, plantas que geram sementes verdes pura. E aí ele cruzou. Quando ele cruzou a primeira vez, todas as plantas nasceram amarelas. Todas. Ele cruzou uma pura amarela com uma pura verde e 100% nasceu amarela. E aí que ele começou a achar estranho. Falou assim, como que uma planta que só vem de famílias amarelas e outras que só vem de famílias verdes, se eu coloco para cruzar uma amarela com verde, por que todas estão nascendo amarelas? O que está acontecendo? Então, foi mais ou menos o que ele pensou. Cada característica dessa é herdada do pai e da mãe. Então, o que ele entendeu? Que como eu tenho uma dupla aqui e uma dupla aqui, imagine que aqui, então, ó, é o macho, tá? Aqui é o macho e aqui é a fêmea. Fica mais simples aqui. Só para a gente entender, tá? Então, o macho e a fêmea. Então, eu entendia que um azão aqui vinha para cá. Queria se unir com outro azinho que vinha da fêmea. E gerava o indivíduo azão azinho. E esse azão azinho dava a característica amarela. Então, nessa hora aqui, ele conseguiu entender que sempre eu vou ter pares de estruturas que a gente começou a entender que são os pares de genes, por isso que agora a gente usa o termo pares de genes, e que no par eu tenho sempre um gene que domina o outro, por isso que eu estou usando a letra maiúscula. Então ele entendeu que o gene com a letra maiúscula, no caso o azão, dominava a característica do gene com a letra minúscula, no caso aqui o azinho. Então aqui aparecia amarelo porque o gene azão domina o gene azinho. Então, nesta legenda, vou escrever aqui para vocês para ficar mais fácil. Então aqui, pessoal, olhando aqui na tela, eu coloquei aqui para ficar mais simples. Então, azão, azão, cor da semente amarela, azinho, azinho, cor verde, e azão, azinho, cor amarelo também, certo? Depois eu já vou falar aqui na parte de genótipo, fenótipo, mas só para a gente entender a ideia que Mendel estava tentando descobrir ali. Lembrando que ele não sabia ainda, ele estava tentando descobrir. Então ele já descobriu o seguinte: as características são passadas de uma geração para outra, e essa característica ela é determinada por um par de uma estrutura, que hoje nós chamamos de gene, então são pares de genes, e quando é passado para a geração seguinte, daquele par que está comigo, eu vou copiar um deles. E no caso, a mãe ou a fêmea vai copiar um deles, que vai se unir, tá?
na criança ou, no caso, na prole. Então aqui, ó, quando ele determinou o heterozigoto, que a gente chama, o azão-azinho, eu tenho aqui a cor amarela, porque ele sabe que o gene que determina amarelo domina a cor verde. Mas como ele conseguiu fazer tudo isso? Cruzando plantas, 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 cruzamento, cruzamento, cruzamento e assim por diante. Então o que acontece aqui? Eu vou apagar só para a gente entender aqui melhor. Vamos lá, então, vamos lá. Quando ele cruzou, primeiro cruzamento que eu mostrei para vocês, plantas puras amarelo com plantas puras verde. Todas nasceram amarelas. E aí ele ficou intrigado. Ele fez vários cruzamentos, plantas puras amarelas, plantas puras verdes, sempre nasce amarelo. Esse amarelo, ele tinha a característica do gene, que nem eu falei para vocês, o azão-azinho, e do outro, azão-azinho também. Aí ele falou assim, bom, e se eu cruzar essas plantas que estão nascendo amarelas, tá? Que é resultado lá da primeira. Então ele cruzou uma planta amarela, só que agora não é pura, é azão-azinho. E uma outra planta amarela, que também não é puro, azão-azinho. Quando ele fez esse cruzamento, ele viu que a maioria das plantas que nasceram com sementes amarelas. Porém, uma minoria nasceu com semente verde. É aí que ele conseguiu identificar. O dominante que ele falava, ele conseguiu acertar, estava certo. O recessivo que ele falava, também estava certo. Por quê? Porque quando eu tenho uma prole, tá, de azão-azinho, o que ele entendeu? Que esse azão, ele pode cruzar com esse azão e gerar uma planta azão-azão. Esse azão, ele também pode cruzar com esse azinho e gerar uma planta azão-azinho. E esse azinho pode cruzar com esse azão e gerar uma também azão-azinho. E esse azinho pode cruzar com esse azinho e gerar uma prole azinho-azinho. Ou seja, ele entendeu que se nascer esse indivíduo, vai nascer amarelo. Se nascer esse aqui, também nasce amarelo. Se nascer esse aqui, também nasce amarelo. Agora, se nascer esse, nasce o verde. Então, quando ele começou a fazer na prática e na teoria, ele começou a entender que os cruzamentos dele na prática estavam batendo com os cruzamentos dele na teoria, no papel. Porque a proporção estava sendo sempre 75% nasciam sementes amarelas e 25% nasciam sementes verdes. Pô, professor, mas de onde está vindo esse 75% e 25%? Simples. Eu não falei que vão nascer 4 indivíduos só, tá? É a proporção, pessoal. Então, ó, esse aqui nasce amarelo. Esse aqui nasce amarelo. Esse aqui nasce amarelo. Vocês concordam que eu tenho 3 chances de nascer amarelo sobre uma possibilidade de 4? Então, 3 sobre 4 é igual a 0,75. E 0,75 a gente sabe que é 75%, tá? Lembrando, multiplico por 100, 75%. E eu só tenho uma chance aqui, ó, em 4, de nascer o quê? Verde. Uma chance em 4 é igual a 0,25. 0,25 vezes 100 é 25%. Então, foi a partir daqui que ele começou a entender. E foi a partir daqui que nasceu o que a gente chama de primeira lei de Mendel, tá? Então, aqui é a primeira lei de Mendel. Quando ele entendeu que cada gene aqui, ele se segrega de forma independente, tá? E isso vão gerar gametas. E esses gametas, quando eles se unem, ele carrega uma carga genética que vem do pai, uma carga genética que vem da mãe. Ou seja, uma carga que vem lá da
planta macho, uma carga que vem da planta fêmea. Beleza? Então, a partir da próxima aula, nós vamos entender o conceito melhor, tá? Do que é o gene e quais os tipos de gene. Perfeito? Pessoal, finalizando mais essa aula aqui, que foi a introdução de genética, como que Gregor Mendel conseguiu, né, levar esse conceito de genética. Tem muita coisa sobre genética, pessoal, tá? Eu vou fragmentar aí em vários pedaços, porque é bem extenso. E vai começar a entrar um pouquinho de cálculo, bem simples, mas vai entrar. Mas antes de tudo, de novo, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do Colégio Adélia, deixe o seu like e qualquer dúvida é só perguntar. Até mais, pessoal, até uma próxima aula.